Nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Paulo Ele. Boa noite a todos e a todas. Nós, da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Araçatuba, estamos felizes por podermos contar mais uma vez com a participação, a presença de Ana Jaici aqui na nossa cidade. Amanhã também ela estará em Birigui, na Casa do Caminho Ave Cristo, lá no bairro Colinas, em Birigui, às 15 horas. E domingo de manhã estará na Casa do Caminho, aqui em Araçatuba, Avenida da Saudade, 1801, também às 10 horas da manhã. Nós iremos apresentar a Ana Jaici Guimarães, muitos já conhecem, mas sempre temos novos, né? Novas pessoas frequentando as casas espíritas, novos espíritas e espíritas novos, né? Sempre, né, Ricardinho? Ricardinho, presidente da USE, né? É um dos responsáveis, é o responsável pela vinda da Ana Jaici. Ela que é daqui da nossa região, né? É daqui da nossa região, militou aqui na juventude, no espiritismo aqui em Araçatuba, né? Conhece muita gente a conhece. E ela, há muitos anos, foi embora para o Rio de Janeiro. Lá fundou o Centro Espírita Caminho da Esperança, juntamente com o esposo Geraldo Guimarães, né? E é a mamãe da Anete Guimarães, que faz palestras e seminários maravilhosos também, a Anete Guimarães. Ana Jaici faz palestras por todo o Brasil, também para o exterior, fazendo palestras nos Estados Unidos, na Índia, em alguns países do mundo e em todo o Brasil proferindo palestras. Nós, então, feita a apresentação da Ana Jaici, convidamos o presidente do Grupo Espírita da Fraternidade, Cláudio Pagan, para que faça a prece de abertura desta noite, desta palestra, e que convide a nossa convidada, a Ana Jaici, para a palestra de hoje. Vamos elevar os pensamentos, que Jesus esteja em nossos corações, nos ampare, nos envolva, que os amigos espirituais estejam conosco, estejam nos auxiliando, nos amparando, que a oradora da noite possa trazer a mensagem de Jesus aos nossos corações, aos nossos sentimentos, para que possamos dilatar os horizontes da nossa compreensão, tendo novas visões, novos pontos de vista, quanto a cada um de nós, nos trazendo o amparo, o conforto, o equilíbrio e a paz no coração. E aos amigos espirituais que nos assessoram, nos amparam, a Jesus e a oradora da noite, oferecemos nossas preces. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações, livra-nos do mal. Que assim seja. Nesta prece, Mestre Jesus, amigos espirituais, declaramos por iniciada a reunião da noite, que a paz de Jesus esteja conosco e em nossos corações, e que assim seja. Então agora, após a apresentação, passamos a palavra à nossa convidada, Ana Jaici. Vou tirar essa cadeira daí.
Meus caríssimos irmãos, que nos abençoe o Senhor Jesus, que Ele nos conceda tranquilidade, harmonia e paz. Só tu choras, irmão, em teu carpir dorido, porque trazes assim o peito compungido, guardando a noite n'alma e o fel no coração. Eu sei, algo cruel te agasta e infelicita, um travo de amargor, de pena, de desdita, semeia de tristeza a tua solidão. A festa da natura, a festa gloriosa estranha ao teu sentir. Na noite dolorosa, ascendes solitário ao Gólgota infeliz. Se a volta dos teus pés esplende e canta a vida, no imo do teu ser descerra-se a ferida, que sangra de obsconsa e rota cicatriz. Entanto, amigo meu, a noite constelada desdobra pelo além as lúcidas moradas que aguardam no futuro a paz do teu sentir. E o fulvo amanhecer, esplêndido e sublime, retrata o coração que a grande dor redime no pórtico ideal da vida e do esplendor. Poetas, poetas, poetas. O mundo está referto de poetas. E nós temos poemas de várias gradações, expressando múltiplos sentimentos. E eles são capazes, os poetas, de expressar com uma harmonia tão grande, com uma beleza tão extraordinária, os sentimentos mais íntimos da criatura. E quando eles falam, é como se estivessem se referindo à criatura em particular, a cada criatura em particular. Fala para mim, para você, para todos nós. E toca nos pontos necessários para o despertar do homem, para o entendimento melhor de si mesmo e do que a vida se lhe oferece. Dessa forma, quando ele diz só tu choras, a impressão é que está se referindo diretamente à criatura. E nós nos sentimos como que ilhados e estamos sós. E choramos sós. E sentimos essa necessidade imperiosa de ter alguém do lado. Alguém para dividir as emoções, os sentimentos, dividir a vida, os sorrisos, as lágrimas, as alegrias e as tristezas também. É natural do ser humano. Todavia, não é exatamente o que nós fazemos. Aquilo que sentimos é uma coisa, e o que realizamos, o que empreendemos é outra coisa diferente. Porque à medida que as necessidades afetivas vão se intensificando na alma humana, tanto mais o homem vai se afastando das demais criaturas e se ensimesmando, e adentrando o seu mundo interior e se afastando mais e mais da convivência com as demais criaturas. Uma dicotomia estranha e difícil de explicar na mente do ser humano. Por isso, na atualidade, a problemática da solidão entre as pessoas é algo terrível que chama a atenção de sociólogos, de psicólogos, de analistas, daqueles que se interessam pelo ser humano, que se interessam pela felicidade do homem e pela sua própria felicidade. O que é que está ocorrendo na nossa sociedade? É alguma coisa de se chamar a atenção.
Hoje, o índice de suicídio entre crianças, adolescentes, jovens e adultos é impressionante. E a maneira galopante como vai crescendo esses índices, mormente entre os infantos juvenis, é alguma coisa de chamar a atenção, despertar. Há que se fazer alguma coisa, há que se buscar alguma coisa. E quanto mais a tecnologia, que deveria colaborar para a facilitação da vida do ser humano, quanto mais ela se adianta, mais o ser humano se fecha, se cerra dentro de si mesmo. De tal maneira que a gente vai nos restaurantes, no Rio de Janeiro isso é muito comum, e vemos 4 pessoas sentadas em volta da mesa, cada uma com celular, passando mensagem, não conversam. E quando falam é por monossílabos. Sim, tudo bem, gostei, legal. E não vai além disso, não há uma conversação entre as pessoas. E quando começam a beber, então, aí sim é que mais e mais eles se fecham. Devia ser proibido o celular dentro de restaurante. Que é para as pessoas poderem conversar, para haver um intercâmbio. E em casa não é diferente. Eu tenho um casal amigo que eles conversam pelo celular. Eles vão ao supermercado, o marido senta na praça lá da alimentação e a esposa vai fazer a compra e eles ficam se comunicando pelo celular. E quando chegam no carro, não é diferente, entram no carro e continuam. É impressionante isso. Não há mais como conversar. E a pobreza, então, vai aumentando. A pobreza de verbos. Não existem mais palavras. E dentro do lar, então, eles vão se ilhando, cada um no seu mundo. E as crianças ficam mais ilhadas do que qualquer outro. Então, os índices da atualidade não são muito sugestivos, não são muito agradáveis, porque, entre outros índices, esse de suicídio é terrível para toda a sociedade. E o índice de alcoolismo entre as mulheres, que já ultrapassou o índice de alcoolismo entre os homens, isso é terrificante. Então, é alguma coisa para que a gente comece a acordar. Quando nós estávamos lendo o livro Transição Planetária, já havíamos lido para tomar o conhecimento da história globalizada. Depois resolvemos estudar o livro, lendo vagarosamente cada item daquele livro. E no 3º capítulo, logo nos primeiros parágrafos, eu parei de ler. Comecei a ler devagarinho, meditando, analisando cada palavra, cada coisa que era dita. E, de repente, eu cheguei no 2º parágrafo e parei. Falei, meu Deus, será verdade isso que eu estou lendo aqui? E era verdade. Graças a Deus eu sei ler. E eu estava lendo corretamente. O que dizia Manuel Filomeno de Miranda? No mundo espiritual, estava havendo uma reunião entre os servidores da espiritualidade, os que serviam na terra. E eles estavam se preparando para receber um espírito de alta envergadura que vinha de outras paragens para falar com aqueles companheiros que iam vir para a terra em socorro daqueles que estavam desencarnando, daqueles que já haviam desencarnado e daqueles que estavam nos trâmites complicados depois do tsunami que assolou aquele país. Então, eles estavam na expectativa desse expositor que realmente chegou. Então, eles descrevem um clima de harmonia, uma música suave, os companheiros todos ali voltados para o interesse do bem, o interesse socorrista. Então chega aquele espírito e começa a discursar,
a falar com uma ternura muito grande para aquelas criaturas que se esqueciam de si mesmo para se dedicarem ao socorro a nós aqui na Terra. E em determinada circunstância, ele diz assim: equipes espirituais estão se dirigindo para a Terra e buscam. Aí foi a hora que eu parei de ler. Quer que eu pare de falar também? Não? Não, eu não conto para vocês o que foi que me assombrou quando eu estava lendo o livro. Ele continua, já que vocês pediram, eu continuo. Buscando casas espíritas sérias. Foi a palavra que me chocou. E eu parei e fiquei analisando, buscando casas espíritas sérias. Equivale a dizer que existem casas que não são sérias, que existem casas espíritas que não laboram com a seriedade que seria de desejar para os eventos espirituais ou para as atividades a que nos convida a terceira revelação. E eu fiquei ali assombrada, olhando aquela palavra, escrevi um artigo a respeito e coloquei sérias com uma letra grande para chamar a atenção, buscando casas espíritas sérias. E se tinha que procurar, é porque não é tão fácil de achar. Os espíritos dizendo isso. E eu comecei a perguntar a mim mesma: a casa espírita onde eu laboro é uma casa séria? E para responder essa indagação, alguém de vocês seria capaz de responder? A casa espírita é séria? Aí a gente faz um caminho de volta e vamos recordar Allan Kardec fazendo uma afirmativa também complicada para aquele que deseja entender a sua própria vida. Eu sou espírita e sempre me achei espírita. Desde que me tornei espírita, não resta a menor dúvida, que foi aqui em Araçatuba, quando comecei a frequentar a juventude espírita no Varas da Videira, que me tornei espírita ainda adolescente. Então, sempre senti um prazer enorme de ser espírita. Até o dia que eu li uma frase de Allan Kardec e eu falei: meu Deus do céu, e agora? Complicou a minha vida. Ele diz assim: reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar suas tendências negativas. Se ler en passant, ou se a gente ouvir en passant, não tem nada demais. Está correta a frase? Só que ele colocou uma palavra que ele podia perfeitamente não colocar. Se ele colocasse simplesmente: reconhece-se o espírita por sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar as tendências negativas, a frase estaria perfeitamente correta. Todavia, ele coloca um adjetivo ali que é para complicar a nossa cabeça. Coloca um adjetivo que é para chamar a nossa atenção. Ele reconhece-se, e aí vem o adjetivo: o verdadeiro. Ora, se reconhece o verdadeiro por sua transformação moral, equivale a dizer que existem os falsos também. E se existem os falsos, como é que nós vamos descobrir onde estão os falsos? Aí recordamos que Jesus também disse a mesma coisa, que surgiriam na terra os falsos cristos e os falsos profetas. E aí Kardec vem com verdadeiro espírito. Quem é verdadeiro espírita? Como é que eu vou saber se os senhores são verdadeiros ou se são falsos? Aí vem uma outra indagação mental. Interessa a mim saber se os senhores são verdadeiros ou falsos? Absolutamente. Não importa. Porque dentro do contexto de evolução, eu não posso mudar a jornada de ninguém. O que nós podemos é
estimular, exemplificar, colaborar, mas impulsionar, empurrar, impossível. Cada criatura tem o seu livre-arbítrio, tem o seu direito de caminhar rápido ou vagarosamente. É problema de cada um. O que eu preciso descobrir desse verdadeiro ou falso é se eu sou verdadeiro ou falso. Eu tenho que voltar toda a minha atenção para mim mesma, analisando a minha conduta, a minha maneira de ser, de agir, de pensar, como eu encaro o espiritismo, como eu encaro as minhas tarefas na seara espírita, de que forma eu contribuo para que as minhas tarefas sejam realmente realizadas com amor, com responsabilidade, respeitando os deveres que eu assumi perante a minha consciência e perante a espiritualidade. Então, a análise do verdadeiro espírita é feita de mim para comigo. E se cada espírita resolver fazer essa análise, aliás, que não é uma sugestão partida de mim, isso está na palavra de Santo Agostinho, quando ele acrescenta, analisando um pouco mais a resposta 919, e ele fala que as pessoas deveriam agir como ele agia todos os dias. Quando chegava a hora do seu repouso, do seu descanso, diz Santo Agostinho, ele realizava uma análise mental, uma análise do seu comportamento naquele dia, desde o momento em que o dia iniciara para ele, no momento que despertava, até a hora de recolher-se para o descanso, para o sono, quando ele então começava a catalogar as suas horas, catalogar o seu dia, analisando a sua conduta, analisando o seu comportamento e, mais do que tudo, analisando a sua casa mental. Então, nós temos que pegar essa frase, reconhece-se o verdadeiro espírita, porque somos espíritas. E na situação caótica da atualidade que nós estamos passando, isto é muito grave. E a descoberta se somos verdadeiros espíritas para nós mesmos servirá de impulsão para a nossa jornada na busca da evolução. Se não bastasse a palavra de Allan Kardec a respeito do espírita, chega agora Manuel Filomeno de Miranda falando da busca da casa espírita séria. Oh, meu Deus, vamos analisar isso com responsabilidade. A nossa casa espírita é séria? Como é que eu vou saber se ela é ou não é séria? Eu vou saber pelo meu comportamento, pela forma que eu ajo perante a casa espírita onde eu laboro. Eu encaro com responsabilidade, eu encaro com respeito as minhas atividades na casa espírita. De que forma eu faço? Eu só vou à casa quando não tem outra coisa mais importante para fazer? Ou eu assumi a responsabilidade de estar ali na reunião doutrinária, na reunião mediúnica, na reunião de estudo, na reunião de qualquer coisa que haja na casa espírita? Eu busco sustentar com a minha presença, com a minha colaboração? Ou eu sou aquela criatura que só vai nas atividades quando tudo sopra a favor? Quando alguma coisa sopra ao contrário, não dá. E a gente observou ontem mesmo nas casas espíritas no Rio de Janeiro como ficaram esvaziadas por causa do movimento. Eu achei até interessante, quando eu estava indo para o aeroporto de manhã, alguém no telefone disse: "Você foi à reunião ontem?" Eu disse: "Claro que foi. Por que não? Mas com essa balbúrdia que está no Rio, você teve coragem de sair?" Eu falei: "Oh, meu Deus, ninguém desencarna na véspera. Se eu tivesse que desencarnar hoje ou ontem, teria desencarnado. Como eu posso desencarnar hoje ou amanhã? Então, tanto faz eu estar dentro da minha casa quanto estar fora da minha casa. A situação não é diferente. E nós tínhamos um compromisso na casa. Imagina se a gente não tivesse ido quando nós chegamos,
a porta ainda estava fechada, porque a pessoa que tem a chave não compareceu, e se a gente não tivesse ido, aquelas pessoas que tinham vindo de muito longe estariam na porta e ficariam ali. Não, não importa o que esteja ocorrendo, se temos um compromisso com a casa espírita, a gente vai honrar esse compromisso. E quando eu faço uma análise mental, nos 57 anos que nós temos de atividade espírita, a gente vai ver que as nossas falhas foram bem menores do que os acertos quanto à responsabilidade perante os deveres da instituição espírita. Então, a casa espírita é séria se você encara com seriedade, porque a pessoa séria não fica ligada a uma casa que não seja séria também. E ele vai mais adiante, ele não termina aí, ele continua dizendo: buscaremos igualmente os expositores que estejam guindados à responsabilidade e os médiuns também que encaram com seriedade as suas tarefas. Então, os espíritos não têm facilidade, quando chegam aqui, de encontrar casas sérias, expositores que encarem com seriedade o seu trabalho e médiuns também que estejam à altura de realizarem um trabalho digno perante a espiritualidade. Isso é de molde a chamar a nossa atenção. Isso é de molde de despertar o nosso sentido de responsabilidade. E quando nós pensamos em sentido de responsabilidade, nós pensamos nos dirigentes das casas espíritas, que devem dar o seu primeiro exemplo, tratando com respeito e com dignidade todas as atividades dentro da instituição espírita. Porque é onde vêm aqueles que têm necessidade de amparo, e onde vêm os espíritos que têm necessidade da colaboração dos encarnados para realizarem as tarefas que dizem respeito ainda à sustentação do nosso movimento espírita, tão maltratado na atualidade. E vamos pensar nisso, pensar na casa espírita, nessa responsabilidade que temos, porque é para onde se dirigem aqueles que estão atormentados, infelizes, maltratados, obsidiados, aqueles que estão atormentados pela pressão da atualidade, dessa vida tão complicada que nós estamos vivendo ainda hoje. E eu me recordo, de certa ocasião, haver notado a presença de uma pessoa na nossa casa espírita, já um bocado de anos atrás. Ele chegava normalmente e sentava na última fileira, e já chegava já na hora de começar. Então, nunca tivemos a oportunidade de conversar com o companheiro, porque quando ele chegava, geralmente nós estávamos ali na mesa, e quando terminava a reunião, ele saía de imediato e ia embora. E eu fiquei pensando, até um dia que eu resolvi aguardar aquele companheiro. Já tinha uns meses que ele estava frequentando a casa, eu resolvi ficar esperando a chegada dele. E quando ele chegou, eu o cumprimentei na porta da entrada, e ele se sentou na última fileira e eu me sentei também. Enquanto não começava a reunião, comecei a dialogar com o companheiro. O senhor tem vindo regularmente à nossa casa e eu vejo que o senhor chega assim calado, senta aqui atrás, parece muito triste, não conversa com ninguém, depois o senhor vai embora, então a gente fica sem saber o que é que está atraindo a sua atenção para a casa espírita. Olha o que ele respondeu. Eu estava passando ocasionalmente, e era uma daquelas noites em que o coração está lacerado e uma amargura muito grande toma conta da alma. E eu vi escrito: Grupo Espírita Caminho da Esperança. Esperança, eu pensei. Esperança é tudo que eu preciso, mas nem que seja um pouquinho só, para dar prosseguimento a uma vida que está torturante e difícil. E então eu entrei aqui. E era a senhora que estava falando. E à medida que a senhora ia falando,
eu continuava a pensar em esperança. E a senhora disse coisas que sedimentou em mim o desejo de ter esperança. Apesar de tudo dizer ao contrário, eu senti vontade de ter esperança. E tenho vindo aqui semanalmente, na busca dessa esperança na qual eu possa me segurar para prosseguir caminhando. E aí a reunião começou e quando terminou ele falou, preciso sair logo. Eu falei, de uma outra ocasião, chega mais cedo para a gente conversar. E na outra semana ele não veio, daí na outra ele veio, a gente conversou mais um pouquinho e ele foi vagarosamente abrindo o seu coração. Até o dia que ele chegou bem mais cedo e tivemos a oportunidade de conversar mais largamente. E ele então falou de seus problemas. Ele disse, imagina a senhora que eu já estou casado há um bocado de tempo. Tenho 4 filhos. E tenho vivido um drama que eu procuro tentar equacionar e não consigo. Eu namorei, noivei, casei e sempre achei que a minha vida seria perfeita, que a minha vida seria certinha, porque a moça era exatamente o que eu havia pensado em termos de companheira para toda a vida. Nunca percebi que ela tinha um problema, nunca notei. E ela deve ter escondido muito bem aquilo. Nos primeiros tempos de casado, não percebi nada e tudo corria tão lindamente na nossa vida. Chegou o primeiro filho e ainda estávamos felizes. E foi quando comecei a perceber que alguma coisa não caminhava direito. Comecei a sentir cheiro de bebida na minha mulher. No primeiro impacto, aquilo para mim foi uma coisa tão assombrosa. Eu cheguei em casa e ela veio, me abraçou e aquele cheiro de bebida. Eu achei que eu tinha me enganado ou que talvez ela estivesse usando um perfume diferente. Não disse nada, mas eu notei que ela estava um pouco mais alegre, um pouco diferente. E no dia seguinte não foi diferente. E no outro, e a partir de então, ela começou uma jornada descendente. Porque parece que é exatamente isso que acontece. Eu fico me perguntando por que as pessoas bebem. Meu Deus! Se porventura elas conseguissem ser felizes sendo alcoólatras, eu poderia compreender. Mas os alcoólatras são infelizes. Os alcoólatras são criaturas que estão a cada vez mais a rés do chão. A sua vida é uma vida amargurada, infeliz, triste, sozinha, abandonada, rechaçada pelas pessoas. Então, às vezes, eu conversava com ela e ela dizia que não, ela se defendia. Aliás, todos eles se defendem, eles nunca são alcoólatras. Espero naturalmente chegarem à sarjeta para tomarem pé da sua situação. E ela estava. E tivemos os nossos filhos, outros filhos foram nascendo e foram crescendo. E ela chegou a uma situação muito complicada, muito difícil. Os filhos já estavam crescidos. De início, ela só bebia dentro de casa. Depois, começou a sair. Quando eu saía para o trabalho, ela saía também, ia para os bares próximos. E o primeiro impacto doloroso na minha vida ocorreu quando meu filho, adolescente, o filho mais velho, chegou e disse: pai, não dá, pai. Não dá para continuar. Eu vinha vindo com os colegas, pai. E a minha mãe veio se encontrar comigo. Pai, ela não conseguia ficar em pé. E ela veio e estendeu os braços para mim. E o meu colega ficou me olhando e rindo. E falou, sua mãe é essa bêbada que vem vindo aí? E eu disse, não conheço.
Oh, pai, a minha mãe. Era a minha mãe e eu tive que dizer ao colega que eu não a conhecia. E eu desviei porque eu fiquei envergonhado. Eu senti vergonha daquela mulher que não conseguia ficar em pé direito, que ia para um lado e para o outro e que sorria para mim, estendendo os braços, falando: filho, meu filho. Cheguei em casa, pai, e chorei. E quando os meus irmãos chegaram, nós conversamos, todos eles, pai, eles têm mudado de caminho para não passar perto daquele bar onde sabe que a mamãe está. Todos eles estão envergonhados. Ninguém mais quer suportar essa vida, pai. Como é que o senhor suporta uma situação dessa? Meu filho, não fale assim da sua mãe. É a sua mãe, filho. A gente não sabe as razões que a vida impõe para nós outros. Quando eu me casei, eu não sabia que ela tinha inclinação para a bebida. Foi surgindo depois. Mas veja, filho, eu gosto dela. Não tenho nenhuma vontade de abandoná-la. E eu gostaria que vocês me ajudassem. O meu filho chorou. Nós dois choramos, abraçados. E eu fui buscar a mãe dele, onde já se tornava costume de ir buscar, e a trouxe para casa. E notei que os filhos se fecharam nos quartos e não vieram falar com ela. Cuidei dela como estava cuidando ultimamente. Fiz com que se alimentasse, depois a coloquei na cama. E os outros dias foram sendo tão iguais. E os filhos foram crescendo e a reação ia se tornando cada vez mais forte. Até o dia que a filha chegou e falou: pai, eu tenho um namorado. E eu queria tanto que o senhor conhecesse o meu namorado. Mas eu não vou trazê-lo aqui. Eu não tenho coragem de trazer o namorado aqui. Eu tenho medo que ele se encontre com a minha mãe. Eu tenho vergonha. Minha filha, não é? Pai, eu queria levar o senhor na casa do meu namorado, para o senhor conhecer a família, conhecer a ele também. Por favor, pai. E eu fui. Eu tinha que fazer concessões aos filhos. E a minha filha casou-se sem que a mãe dela tomasse conhecimento. E o namorado, o noivo, o marido, nunca botou os pés na nossa casa, porque ela não queria. E depois o filho, e foi a mesma coisa, casou-se também. E os outros 2 filhos, eu sabia, tinha também suas namoradas, mas viviam à margem. O tempo foi passando e eu comecei a ir buscá-la na sarjeta. Agora, já não ficava sentada na mesa dos bares, adormecida. Agora saía e caía no chão e ficava ali, até que eu fosse buscá-la. E eu tenho feito isso. E agora eu estou numa situação muito difícil, porque os filhos resolveram me colocar na parede. Pai, ou ela sai daqui, ou nós vamos sair, todos nós. Os 2 que ainda moram comigo e os 2 que são casados e que disseram que não voltam mais aqui. Eu pedi um tempo. Eu não quero me separar dela. Por incrível que possa parecer, eu gosto da minha esposa. Mas eu gosto dos meus filhos. Eu não quero que eles vão embora. Eu não quero que eles vão morar em outro lugar. Eu estou sem saber como resolver.
preciso tomar uma atitude, não sei exatamente qual. E ele tomou a atitude. Alugou um pequeno apartamento, um pouco distante do apartamento que ele morava, e levou a esposa para lá. E voltava no centro e dizia: é uma dor tão grande. Eu fico preocupado sem saber o que vai acontecer a ela. Então, quando saio do trabalho, eu vou até lá e levo para casa, ajudo a tomar banho, se alimentar, coloco na cama e depois eu vou para casa. E quando eu chego em casa, a casa, por incrível que pareça, está tão vazia, tão vazia. Não sei se a senhora consegue entender o fato de alguém gostar de uma criatura assim, mas eu gosto dela. Eu gosto de saber que ela está lá, deitada na minha cama, mesmo exalando aquele odor desagradável, mesmo assim, saber que está, saber que ela vai acordar na manhã seguinte, saber que eu vou levar o café para ela na cama, saber que ela vai sorrir para mim e vai me dar bom dia. Tudo isso enche a minha vida. E agora a casa está tão vazia, tão mais do que nunca preciso de esperança. Esperança para continuar a viver. A gente fica tocada. Eu ficava olhando para ele e pensando no Evangelho. Nós falamos tanto em homens de bem. E quando pensamos em homens de bem, a gente pensa nessas figuras carismáticas que passaram pela vida e continuam passando ainda, deixando um lastro de realização. Pensamos em Francisco Cândido Xavier, um homem de bem. Pensamos em Divaldo Franco, um homem de bem. Pensamos em Leopoldo Machado, Caiba Schutter, Carlos Embaçaí, e pensamos em tantas figuras do nosso movimento espírita que deixaram um marco na terra. Pensamos em seu Antônio Pagan, também, que foi um marco aqui em Araçatuba, seu Brasil Nogueira, seu Alfredo Martins. Então, criaturas que deixaram, sem contar a figura exponencial de Dona Benedita Fernandes, o nosso irmão Rolandinho, criaturas que foram passando, deixando um marco por onde passaram, homens de bem, mulheres de bem. Todavia, aqueles que estão convivendo no rame-rame comum, cuja vida fica anônima, heróis anônimos, que as pessoas não tomam conhecimento, que as pessoas não vê e que laboram e crescem. E quando temos a oportunidade de conhecer a sua vida, percebemos que eles deixam vibrando no ar um hino de esperança. E eu olhava para aquele homem que dizia: eu amo a minha companheira, uma mulher alcoólatra, que já estava tombando na via pública, mas que ele queria bem. A mãe dos meus filhos, ele dizia com carinho. E eu sorria, desejando fazer alguma coisa e sem saber exatamente o que fazer. O tempo foi passando, já estávamos próximos do Natal. E ele prometeu que viria para a atividade com as crianças, a nossa festa de Natal. Falei: vem compartilhar conosco a nossa festinha de Natal, vai ser agradável, o senhor vai se relacionar mais com os demais companheiros e também estar com as crianças, que é uma coisa muito boa. E ele prometeu que viria. Todavia, não apareceu. Houve a festa das senhoras, depois a festa das crianças, e eu fiquei esperando que ele chegasse, mas ele não veio. Aí passou o mês de janeiro e ele não apareceu. Também passou fevereiro, também passou março, também passou abril. E eu fiquei preocupada, pensando, falei: meu Deus, o que terá acontecido com o nosso companheiro? Aí eu me lembrei que eu tenho um péssimo costume
de não pegar telefone nem endereço de ninguém. E até eu peço, as pessoas me dão e eu esqueço onde eu botei. Porque eu não gosto muito de telefone e eu não sou uma pessoa muito sociável, sou um pouco tímida. Então eu me lembrei que eu não tinha nem o telefone nem o endereço daquele companheiro, que já era um amigo muito querido. E depois, quando foi lá pelo mês de maio, pela metade, ele apareceu. Ele apareceu e eu fiquei muito feliz e fui ao seu encontro. Falei, meu Deus, meu amigo, o senhor nos abandonou. Ele falou assim, pois é, dona Ana, o ser humano é assim. Quando ele está sofrendo, ele procura os amigos. E quando ele está feliz, ele se esquece dos amigos. E, infelizmente, eu cometi esse erro. A senhora imagina que quando o Natal foi se aproximando, para mim foi uma data terrível, muito terrível mesmo, porque eu estaria com duas casas. Eu estaria com o Natal dela e o Natal dos filhos. E eu teria que optar por um desses natais. Se eu ficasse com ela, os meus filhos ficariam sozinhos. Se eu ficasse com eles, ela ficaria sozinha. E eu fiquei pensando como iria agir. Comprei o presente de cada filho, de cada nora e do netinho que já tinha chegado. E comprei o presente dela. Então resolvi passar a tarde com ela. E quando fosse lá pelas 10 horas da noite, voltar para casa, para a festa com os meus filhos. E fui. Ajudei a enfeitar o apartamento. Estava tão bonito. E ela estava alegre. E por incrível que pudesse parecer, ela não tinha bebido nada. Estava alegre, gentil, como era antigamente, nos primeiros tempos. E eu estava tão feliz. Queria ficar com ela, mas eu tinha os filhos. Então ficamos, fizemos uma pequena ceia, e quando foi por volta de 10 horas, eu a abracei demoradamente. Desejei um Feliz Natal e fui embora. E ela ficou na porta do apartamento até eu entrar no elevador, sorrindo e desejando Feliz Natal. Comecei a chorar no elevador e saí chorando pela rua, sem me envergonhar das lágrimas. Cheguei em casa, lavei o rosto, mudei a psicosfera e fiquei esperando os filhos que tinham saído para as últimas compras. E quando foi pelas 11 horas, os dois meninos que moravam comigo chegaram, ainda com mais alguma coisa, enfeita mais um pouquinho. Aí chegou a minha filha também, e com o marido, e foi ajeitar a cozinha, ajeitar as coisas que tinham trazido para a nossa ceia, enfeitaram a mesa. Eu via tudo aquilo, e sorrindo, música, mas aqui dentro estava um aperto, estava uma dor. Na verdade, eu queria largar tudo aquilo e correr para estar junto com ela. Mas eu sorria para os filhos. E as horas foram passando e tal. De repente eu olhei para o relógio e falei, meu Deus, 15 para meia-noite, cadê seu irmão? Porque ele não chegou até agora? Normalmente, por volta de 11 horas, já estavam todos em casa. 15 para meia-noite e o seu irmão não chegou com a esposa e o filhinho. O que aconteceu? Vai ver que ele está comprando alguma coisa, pai. Deve estar enganchado em algum supermercado, sabe como é mulher. A mulher dele sempre tem alguma coisa para comprar de última hora. Vai ver que ela está enrolada. E eu esperando 10 minutos, 5 minutos. Não é possível. Não é possível. Vai dar meia-noite e o seu irmão não chegou ainda. E então, de repente, espocaram-se os fogos. Fogos para todo lado, os sinos batendo. Era meia-noite quando tocaram a campainha. Eu olhei para o relógio e falei, sim, senhor, eu vou tirar o relógio e mostrar para ele, isso é hora de chegar. E a filha abriu a porta e ele estava de pé com a esposa e o neném no colo. E eu falei, mas meu filho, já é meia-noite. Pois é, pai, eu fui buscar o seu presente e estava meio complicado de trazer o seu presente. E eu falei, por quê, meu filho? Não era para gastar nada comigo, você sabe. Pois é, pai, mas
De repente, a minha mulher resolveu comprar um presente grande. E foi difícil da gente embrulhar. Filho, o que foi que você andou fazendo? Pois é, pai, aqui o seu presente. E eu cheguei e vi aquele pacote grande. Eu falei, deve ser um Papai Noel gigante, o que é isso? Abri o pacote. Pai, a gente sabe que o senhor não está feliz. Os meus irmãos têm falado de como o senhor chora à noite. E a gente tem acompanhado a sua dor. Pai, o senhor pensa que o senhor engana a gente? A gente sabe que o senhor está tendo uma vida dupla. Então nós procuramos mamãe. Conversamos com ela. Falamos do seu sofrimento, das suas lutas. Pedimos a ela para que ela fizesse um esforço e lutasse para poder voltar para casa. E já tem 6 meses que mamãe faz esforço, pai. Um esforço muito grande. E o esforço maior era enganar o senhor. Para o senhor não perceber que ela estava se esforçando para abandonar o alcoolismo. Então, para enganar o senhor era mais complicado quando o senhor chegava. Às vezes ela não bebia, pai. Ela pegava e molhava um pouquinho, um lenço, botava assim na roupa, molhava um pouquinho, para o senhor sentir o cheiro da bebida e não desconfiar de nada. E para ela era uma luta terrível manipular a bebida sem ingerir. Mas ela conseguiu, pai. Tem 6 meses que a mãe não bebe. E nós viemos trazer esse presente para o senhor. A nossa mãe de volta. Dona Ana, a gente não morre na véspera mesmo. A emoção foi tão grande, tão grande. Peguei a minha mulher e levei para dentro de casa. E os filhos fizeram aquela roda. Feliz Natal. Feliz Natal. Ela se sentou do outro lado da mesa e eu estava em frente. Para dizer a verdade, não comi nada, porque não passava. Tinha um nó aqui na garganta. Qualquer coisa que eu colocava na boca não passava. E eu ficava olhando para ela, olhando para os meus filhos, para o genro, para a nora e o netinho que estava no carro. E pensei, meu Deus. Depois que eu comecei a frequentar a casa espírita, tudo mudou. Porque foi a partir do tempo que eu comecei a frequentar que os filhos resolveram mudar o comportamento deles. É possível isso, não é, dona? Eu disse, é possível, sim. Claro que é possível. Mas o mais importante foi a vontade que o senhor teve de renovar. Ele falou assim, não. O mais importante foi a força que vocês me deram. Eu senti aqui tanta fraternidade, tanto carinho. As pessoas me olhavam, sorriam, cumprimentavam. E as nossas conversas também foram muito importantes. Eu tenho um carinho muito grande pelo caminho da esperança. Eu falei, mas o senhor abandonou a gente um bocado de tempo. Ele disse, é verdade, porque nós fomos passar uma temporada na região dos lagos. Nós dois, eu e ela, às expensas dos filhos que estão muito felizes, e retornamos agora. E eu vim aqui para dar uma satisfação para a senhora e, quem sabe, se a gente ficar aqui no Rio, que não é muito provável, ela está querendo ir embora daqui, e os filhos estão dando força, mas se nós ficarmos, a gente vai continuar frequentando. E durante mais algum tempo ele compareceu, depois ele se foi. E quando ele se foi, eu fiquei no portão da casa antiga olhando, e ele dava um adeus. E eu pensando nos homens de bem. E eu pensando no Evangelho de Jesus, que nos fala daqueles homens que têm dentro da alma realmente alguma coisa diferente. Mas pensando também na responsabilidade da casa espírita, de orientar, de agir, de conduzir as pessoas, dando-lhes o respaldo necessário para que realmente coloquem os pés com firmeza no chão
e sejam capazes de deslanchar. O Espiritismo pode fazer. Aí a razão de nós pegarmos o livro Transição Planetária, olharmos o companheiro dizendo das casas sérias e analisar a nossa casa. A seriedade com que encaramos as nossas tarefas, a seriedade com que transmitimos às pessoas as informações espíritas e a forma com que encaramos a mediunidade, que é uma das pedras angulares onde se apoia o edifício da terceira revelação. E também fazermos uma filtragem sobre aqueles que utilizam da palavra para falar em nome da doutrina espírita, falar com equidade, com respeito, com responsabilidade, transferindo uma mensagem limpa, como diz Dr. Bezerra de Menezes, da mesma forma como Kardec nos ofereceu essa doutrina notável, que é meridiana a sua luz, iluminando os caminhos do mundo. Então, a responsabilidade para transferirmos essa mensagem com a mesma equidade com que Allan Kardec nos apresentou no Livro dos Espíritos. E que a casa espírita também se organize de tal maneira que possa cotidianamente ou semanalmente transferir essa mensagem para os corações que comparecem aqui, uns sedentos de esperanças, outros desejosos de justiça, outros necessitados de compreender um pouco mais Jesus e outros precisando arejar a mente, porque a doutrina espírita consoladora é libertadora também, liberta a nossa alma. E hoje, quando muitos espíritas estão tão agarrados às coisas materiais, estão tão preocupados com o mundo espiritual fica preocupado com os espíritas, necessitando de analisar aqueles que têm responsabilidade, que são sérios, e aqueles que não são. Vamos permitir que eles cheguem aqui em nossa casa querida e que percebam que aqui há servidores sinceros, leais, cumpridores dos seus deveres e honestos na tarefa mediúnica e na tarefa da exposição. E que haja uma direção desejosa de que todos estejam laborando com seriedade, motivando aos espíritos transformar esta casa num pouso de luz. Transformar esta casa num ponto de convergência dos espíritos amigos que vêm para socorrer os encarnados ainda em profunda aflição e os desencarnados atormentados que nos atormentam também, e trazer também aqueles que vitoriosamente se transformaram no mundo espiritual em sirineus que colaboram conosco na sustentação do edifício dessa terceira revelação. A nossa doutrina espírita, que temos que amar profundamente, porque ela tem a força necessária para nos libertar dos liames materiais. Só tu choras, irmão, no teu carpir dorido, porque trazes assim o peito compungido, guardando a noite na alma e o fel no coração. Eu sei, algo cruel te agasta e infelicita, um travo de amargor, de pena, de desdita, semeia de tristeza a tua solidão. A festa da natura, a festa gloriosa estranha ao teu sentir. Na noite dolorosa, ascendes solitário ao Gólgota infeliz. Se a volta dos teus pés esplende e canta a vida, no imo do teu ser descerra-se a ferida, que sangra de obsconsa e rota cicatriz. Entanto, amigo meu, a noite constelada desdobra pelo além as lúcidas moradas que aguardam no futuro a paz do teu sentir. E o fulvo amanhecer, esplêndido e sublime, retrata o coração que a grande dor redime no pórtico ideal da vida e do esplendor.
muita paz. Muito obrigada.